nosso estudo de limites, tá? Então nós vamos retomar aqui algumas ideias sobre a aplicação de limite, né? Afinal de contas, para que servem os limites? E também trabalharei aqui o teorema do confronto, um exemplo também de aplicação, embora vocês já tenham outros exemplos nos vídeos anteriores que vocês já assistiram. E também vamos falar de limites laterais, tá? Então, para esse vídeo vai ser esses 3 tópicos, basicamente, tá? Então, vamos lá. Para introduzir a ideia de limite aqui, então, como situação de aplicação, tá? Vou trabalhar, então, a ideia aqui do problema da velocidade, tá? Então, vamos pegar uma situação. Se você observar o velocímetro de um carro no tráfego urbano, verá que o ponteiro não fica parado por muito tempo. Isso é, a velocidade do carro não é constante. Podemos supor, da observação do velocímetro, que o carro tem uma velocidade definida em cada momento. Mas como definir a velocidade instantânea? Então aqui essa primeira introdução, tá? É uma introdução que também está num exemplo do livro do Stewart, que está nas referências, que tem um livro na biblioteca também, que trata do seguinte, por exemplo, quando vocês fazem um cálculo de velocidade média que vocês fazem com o carro de vocês até o trabalho, até o Instituto Federal, vocês fazem uma média de quantos quilômetros por hora vocês andaram no trajeto. Essa média, ela é uma média que representa uma realidade não exata. Né? Por que ela não é uma realidade exata? Porque se deu, por exemplo, uma média de 60 km por hora no cálculo que vocês fizeram da média de velocidade para chegar num determinado local, a média significa que vocês andaram 60 km por hora o tempo todo. A ideia da média é essa. Só que na realidade isso não acontece. A gente sabe que tem momentos que para, momentos que anda em velocidade inferior, em momentos que anda com velocidade superior a 60 por hora. Então, somando, fazendo essa média aritmética aí, uma média simples, né? Então você vai ter uma velocidade que não condiz nos instantes qual era a velocidade do veículo em determinado instante do trajeto. Então a pergunta aqui é como definir uma velocidade instantânea. Tá? Para trabalhar com essa ideia, vamos pegar uma outra situação. Uma situação onde a gente já tenha uma função bem definida que retrata exatamente em cada instante de tempo uma determinada posição de um objeto. Tá? Para daí a gente trabalhar com a ideia da velocidade instantânea. Então vamos pensar aqui. Ó. Veremos o exemplo de uma bola caindo para ter um pouco de clareza dessa situação. Então o exemplo 1 aqui é: suponha que uma bola é solta a partir de um ponto de observação no alto de uma torre, 450 metros acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Tá? Então, o problema consiste em determinar uma velocidade num instante de tempo, que é exatamente em 5 segundos. Tá? Então, aqui uma pequena ilustração da física, que você já deve ter estudado esse fenômeno na física, só para retomar a ideia aqui com vocês. Por meio de experimentos feitos nos séculos atrás, né, Galileu descobriu que a distância percorrida por qualquer objeto em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo em que ele esteve caindo, desconsiderada a resistência do ar, né, que é o modelo mais simples, né, que despreza a resistência do ar. Se a distância percorrida após t segundos for chamada de s em função de t, a medida em metros, então a lei de Galileu pode ser expressa por uma equação, que é essa equação daqui. Ó.
S de t é igual a 4,9t ao quadrado, tá? Que é a metade da gravidade, né, vezes o tempo elevado ao quadrado. A dificuldade em encontrar a velocidade após 5 segundos está em tratarmos de um único instante de tempo. Tempo igual a 5 segundos, né? Ou seja, não temos um intervalo de tempo. E essa é uma situação interessante. Quando a gente calcula, por exemplo, uma velocidade média, nós calculamos uma variação do deslocamento e dividimos pela variação do tempo dentro desse deslocamento, né? Porém, podemos aproximar a quantidade desejada calculando a velocidade média sobre um breve intervalo de tempo de 1/10 de segundo, por exemplo. Então, uma estratégia de tentar estimar, tá, a velocidade instantânea é nós pegarmos intervalos muito pequenos. Por exemplo, aqui um intervalo de 1/10 de segundo. Tá? Então, de 5 segundos a 5,1 segundos e ver qual foi a velocidade nesse intervalo. Então, como é que funciona essa relação? Então, a velocidade média, vocês sabem que a gente calcula dessa forma. É a variação da distância dividido pela variação do tempo. Tá? Então, a variação do deslocamento aqui, né? Então, a variação. E a variação do tempo, aqui nesse caso, em segundos, né? Então, o que nós temos para 5,1 segundos e no intervalo de 5 a 5,1? Então, nós temos uma S de 5,1 menos uma S de 5. Como a minha função é 4,9 vezes t ao quadrado, né? Então, o meu t é 5,1, então é 4,9 vezes 5,1 ao quadrado menos 4,9 vezes 5 elevado ao quadrado. 5,1 menos 5 vai dar 1/10, é 0,1. Fazendo essa operação, nós temos uma estimativa, uma aproximação, então, para a velocidade naquele instante. É uma aproximação de 49,49 metros por segundo. Tá? Então, essa é uma forma de estimar. Então, a gente está pensando aqui em aproximar, né, o valor. Só que nós podemos aproximar o valor tanto quanto nós desejarmos. Então aqui, ó, eu peguei essa tabelinha daqui, ela está representando então intervalos até maior, né, um intervalo maior do que foi feito anteriormente, ó, um intervalo de 1 segundo. Um intervalo de 1 segundo de 5 para 6, por exemplo, aqui. Então, na variação de 1 segundo, nós temos uma velocidade média de 53,9 metros por segundo. Se nós pegarmos de 5 a 5,1, nós teremos 49,49 metros por segundo, que é o que nós calculamos no slide anterior. E se nós tomarmos aqui cada vez intervalos mais próximos do 5, ó, notem que aqui era 6, 5,1, 5,05, então, nós temos já 49,245. E se nós pegarmos 1/100 de distância aqui, nós já vamos ter um 49,049. Se pegarmos 1 milésimo de distância do 5, né? Então 5,001, nós já temos um 49,0049. E assim sucessivamente nós podemos ter essas aproximações. Essas variações então de velocidade média aqui em metros por segundo, elas aparentemente estão se aproximando de um determinado valor, que seria aqui, claro, o 49. Tá? Isso é intuitivo, tá? A gente não pode afirmar necessariamente que é exatamente 49 a partir dessa observação, mas a gente já tem essa percepção intuitiva, tá? Percebe-se então que à medida que diminuímos a variação do tempo, o valor da velocidade média parece aproximar-se de 49 metros por segundo. Então, a velocidade instantânea, quando t é igual a 5 segundos, é definida como valor limite. Aqui entra a nossa palavrinha, o que nós estamos estudando. Tá? Então, é um valor limite.
tá? Dessas velocidades médias, né? Em períodos de tempo cada vez menores, começando em t igual a 5 segundos. Assim, a velocidade instantânea após 5 segundos vai ser então de 49 metros por segundo. Aqui já estamos afirmando, mas ainda não estamos calculando, tá? Que é intuitivo ainda. Quem vai dar essa exatidão no cálculo para nós, e é o que nós vamos aplicar na realidade, é a noção de limite, tá? Então, usando a noção de limite, a gente poderia representar essa situação apresentada da seguinte forma. Então, por exemplo, como a tabela ali deu valores maiores do que 5, eu já optei em escrever aqui para vocês uma representação conforme os dados da tabela. Então, se vocês olharem para a tabela, nós tínhamos valores próximos de 5 à direita de 5. O 6, 5,1, 5,05, 5,01 e assim por diante. Então, valores maiores do que 5. Como que a gente escreve isso? Então, o t, que é o tempo, está se aproximando de 5 pela direita. Esse sinal de mais é pela direita. E o limite de quem que vai ser essa velocidade? Então, a velocidade vai ser esse limite da variação do deslocamento no tempo t menos exatamente no tempo 5, dividido por t menos 5. Note que se nós colocamos o 5 aqui dentro do t e colocamos o 5 aqui no lugar do t aqui embaixo, nós vamos ter uma indeterminação, 0 sobre 0. Por isso que o limite aqui, quando nós formos usar agora as operações, a gente vai aprender estratégias de cálculo de limite para eliminar indeterminações, para resolver esse tipo de problema. Quando a nossa variação, isso aqui é uma taxa de variação. Essa taxa de variação aqui na física, nesse exemplo, é chamada de velocidade. Tá? Então, para cada problema que nós formos resolver no cálculo, em qualquer aplicação, nós estaremos trabalhando sempre com taxas de variação e esses limites, então, dessas taxas de variação. Se vocês olharem t-5 é uma variação do tempo. Então, eu posso dizer que t-5 é um ΔT, né? Que é o que nós usamos com frequência na física também, né? E, então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu trocar esse t-5 por ΔT, o 5, né, se eu passar daí o 5 para lá e o ΔT para cá, nós vamos ter então um 5 mais ΔT. Ó. Perdão, o 5 para lá, né? Então, onde tem o T, nós vamos ter então onde nós vamos ter o T aqui, nós vamos ter um 5 mais ΔT. Né? Então, a ideia dessa transformação é para ter uma outra notação. Ó. Onde nós tínhamos o T, ficou um 5 mais ΔT aqui. Ó. Então, essa variação daqui, e aqui o ΔT ele vai se aproximar de zero. Vocês vão concordar comigo. Conforme esse T se aproxima de 5, 5,1, 5,001, essa diferença aqui vai se aproximando de zero. Então, eu escrevo dessa ou dessa forma. Tem duas maneiras de nós escrevermos o mesmo limite. E essa variação da escrita do limite às vezes é importante para resolvermos alguns problemas. Onde vê a velocidade instantânea agora nesse momento e não mais a velocidade média. Outra coisa importante aqui para o nosso estudo de limites. Tá, aqui eu não estou calculando, tá, gente? Eu só estou ilustrando a simbologia do limite para a aplicação da situação física. Eu não estou resolvendo ele. Estou fazendo uma introdução conceitual de limite a partir de um problema, tá? Aproveitando o mesmo problema, falar em termos geométricos. O que significa, então, em termos geométricos, o limite, tá, de uma função? Então, a velocidade instantânea ela é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função do deslocamento. Bom, não entendi, professor. O que significa isso daí?
Então vamos só relembrar. A função deslocamento ali era 4,9 vezes t ao quadrado. Então essa é uma função. É uma parábola com concavidade voltada para cima, porque é uma função quadrática. E essa função quadrática ela tem essa característica, então. Se nós pegarmos, então, o limite, calculamos o limite para um determinado ponto, esse limite nesse determinado ponto vai dar a inclinação de uma reta tangente, que é aquilo que a gente estuda em geometria analítica lá do ensino médio. Então eu vou ilustrar aqui para vocês uma representação geométrica. Então, vamos começar primeiro, antes de falarmos da reta tangente, vamos falar de dois pontos P e Q, quaisquer, tá? do gráfico da função deslocamento. Então aqui os pontos são genéricos. Ó. A abscissa foi chamada de A. Se a abscissa é A e a função é 4,9t ao quadrado, a imagem dessa abscissa vai ser 4,9a ao quadrado. Né? Então isso aqui é um par ordenado. Se nós fizermos um pequeno acréscimo no A, vamos somar no domínio um valor h, vou chamar esse valor de h, aqui ó, a mais h. O que vai acontecer com a imagem? Então a imagem vai ser 4,9 vezes a mais h elevado ao quadrado. Então nós temos dois pontos distintos aqui, tá? Dois pontos distintos do mesmo gráfico aqui, da mesma função. Tá? A função 4,9t ao quadrado. A inclinação da reta secante, agora vamos falar da reta secante. Por que essa aqui é denominada reta secante e não tangente? Porque intuitivamente aqui, quando nós acrescentamos um h, esse h aqui é um valor diferente de zero, tá? Então esse ponto já não vai ser mais o mesmo. P e Q são pontos distintos, não equivalem ao mesmo ponto. Então o que vai acontecer? A inclinação de uma reta é dada por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, ó, se eu chamar aqui de y2, meu ponteiro com o mouse aqui, eu não vou conseguir escrever direito, tá? Mas vamos supor aqui que eu vou colocar esse cara daqui, é meu y2, né? Esse carinha daqui é o meu y1. Então, a inclinação da reta é y2 menos y1, ó, y2 menos y1, sobre, então se ali o meu y2, o a mais h é o meu x2, e o a é o meu x1, ó, a mais h menos a. Quando a gente simplifica isso daqui, vai sobrar só o h aqui no denominador. Então, isso daqui é a inclinação da reta que passa pelos pontos P e Q, que nesse caso é chamada de reta secante. Tá? E isso aqui é uma velocidade média no intervalo de A até A mais H, um intervalo de tempo. Graficamente está aqui a representação. Tá? Então, olha só, o ponto P tem a coordenada x igual a A, fiz um pequeno acréscimo aqui no A, um A mais H. E aí aqui esse ponto Q, então, está associado a esse A mais H. A curva da parábola é essa curva aqui, ó, em preto, que é 4,9t ao quadrado. Essa reta azul, então, é a reta secante, cuja inclinação é aquela fórmula que foi dada no slide anterior. Então, a inclinação da reta secante é a velocidade média nesse intervalo de P até Q. Tá? Como se nós fôssemos calcular uma velocidade média dentro desse intervalo. E agora o que acontece no instante t igual a A? Tá? O que significa no instante t igual a A? Eu pego esse ponto Q aqui, ó, e vou aproximando esse ponto do P de tal forma que chega um momento que o P é igual a Q. Então eu faço uma aproximação. Bom, mas como é que eu faço essa aproximação? Eu faço esse H aqui, ó, tender a zero. Se eu diminuir essa variação aqui, esse aqui é o acréscimo que eu estou colocando em A. Se eu diminuir esse acréscimo aqui a ponto de chegar em zero, vai chegar um momento que o ponto
aqui, né, a abscissa, vamos pensar assim, vai ser exatamente o A. E, consequentemente, a imagem aqui também vai ser a f de A, nesse caso a S de A, né, que é a função que nós temos aí. Quando isso acontece, aqui nesse ponto nós vamos ter uma reta que é tangente, que ela toca numa pequena região da curva, toca em um único ponto essa curva. Tá? Então, a inclinação da reta tangente vai ser então essa relação aí. E é essa a representação de um limite. Sempre que vocês tiverem o cálculo de um limite, a representação desse limite vai ser sempre uma taxa de variação instantânea, e além de ser uma taxa de variação instantânea, vai representar a inclinação de uma reta tangente num determinado ponto que vocês definem daí a partir da função atribuindo valor para x. Tá? Então, essa é uma ideia geral assim da utilidade do cálculo dos limites. Claro que a gente vai aprender técnicas para cálculo de limites. Então, primeira coisa que nós vamos ver, a gente já viu na realidade, a gente já viu algumas coisas, vocês já fizeram alguns exercícios sobre isso, que é a definição de limite, a definição precisa de limite utilizando epsilon e delta. Vocês viram alguns limites, algumas propriedades de limite, que é o limite da soma, o limite do produto de duas funções, né? Da diferença, a raiz quadrada, o limite de uma raiz quadrada e assim por diante. Então, essas propriedades nós utilizaremos todas aqui. E aí nós vamos ver algumas técnicas de resolução de cálculo, né, de limites. Uma das proposições, que é uma proposição muito importante que é utilizada aqui no cálculo, é o teorema do confronto, tá? Ou o teorema do sanduíche. Vocês já vão entender por que desse nome. Então, o que diz o teorema do confronto? Se nós temos uma f de x menor ou igual a uma h de x e menor ou igual a g de x para todo x em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em x igual a A, e se o limite da f de x quando x tende a A é igual ao limite da g de x quando x tende a A, e esses dois limites forem um número real aqui, L, o que isso significa se acontece tudo isso? Isso significa que o limite da função que está aqui no meio, que é h de x, quando x tende a, vai ser o mesmo valor que está aqui. Vocês vão dizer, mas isso é lógico, pelo desenho aqui dá para ver que isso aí tem sentido, como diz os alunos. Ah, tem sentido, professor. Então, olha aqui, vamos pegar o exemplo. Ó. Essa curva de baixo aqui é a função f de x. A reta que está lá em cima é a g de x. E essa curva que está aqui no meio é a função h de x. Dentro de um intervalo aberto, vamos pegar o intervalo de C até D aqui, para vocês enxergarem aqui que existe um intervalo. Dentro desse intervalo daqui, de C até D, se vocês olharem, a f está sempre embaixo das duas funções, ou seja, a f de x é sempre menor. É sempre menor que h, que está aqui, ó. H está acima da f, e acima da h sempre tem a g dentro desse intervalo. Então, o que ele está dizendo? Que se eu conheço o limite da função de baixo e eu conheço o limite da função de cima para um determinado valor x igual a a, por exemplo, aqui o a seria esse ponto aqui, 0. Se eu conheço esses dois e esses dois dão o mesmo valor, significa que o do meio também dá o mesmo valor. Então, é uma estratégia de cálculo. Eu não sei calcular esse limite do meio, mas eu sei calcular os limites dos extremos. Então, eu calculo os dos extremos, verifico se são iguais, tendo a certeza que sempre essa função está no meio das outras duas, no intervalo, né? E aí a gente conclui se eles são iguais, que é aquele limite ali no meio, também vai ser o limite da função h. Essa é a ideia do teorema do confronto. Tá?
Aqui tem uma demonstração, tá? Que eu montei a caneta aqui, daí depois escaneei para tentar organizar de uma forma mais rápida aqui para nós produzirmos o vídeo, tá? Então nós temos as hipóteses aqui. Como é que a gente vai provar isso daqui? Ó? A hipótese 1 é que a f de x é menor ou igual que h de x, que é menor ou igual, aqui está faltando um igual, é menor ou igual, aqui, a hipótese tem o igual aqui, tá? Menor ou igual a g de x. Tá? Para todo x pertencente a um intervalo i, tá? Contendo um valor a, exceto possivelmente o próprio a. E a outra hipótese diz o seguinte, que o limite da f de x quando x tende a, porque esse a está dentro desse intervalo aqui dentro, onde está definido essas funções, exceto possivelmente esse próprio a, né? Então, nós temos esse limite da f de x aqui, quando x tende a igual ao limite de g de x quando x tende a igual a L. Então, a gente está afirmando que isso é verdade. Então, as hipóteses dizem aquilo que eu estou assumindo como verdadeiro. Então, as condições de isso acontecer têm que estar dentro disso daqui. Se essas coisas não acontecem, eu não posso utilizar o teorema do confronto. Então, o teorema do confronto só é utilizado dentro dessas hipóteses. Tá? O que se quer provar é a tese, que o limite de h de x quando x tende a A é igual a L. Tá? Então, vamos olhar para a hipótese 1. Na hipótese 1, nós temos, na realidade, aqui a hipótese 2. Olha só que agora que eu não tinha olhado, não tinha revisado o que eu tinha feito aqui, tá? Mas aqui não vai ter problema, eu estou corrigindo já aqui, vocês já vão entender, tá? Meu slide que eu vou ter que arrumar depois. Então, aqui, ó, da hipótese 2, tá? Por que eu estou usando aqui a hipótese 2? Ó? Na hipótese 2, eu tenho que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Ó, tá? Essa aqui é a minha hipótese 2. Essa é uma parte da hipótese 2. Tá? Então, o que acontece aqui? Se nós temos isso aqui, tá? Dado um epsilon maior que zero, existe um delta1 maior do que zero, tal que acontece isso daqui. Ó. O módulo da f de x menos L, ou seja, a distância entre f de x, que é a imagem aqui, né, de um determinado x, e o limite L, vai ser sempre vai ser menor do que epsilon, tá? Então, essa distância é sempre menor do que epsilon, sempre que eu pegar um x dentro de um intervalo menor do que delta1 aqui, né? Isso vai acontecer. Então, se eu pegar um valor aqui dentro de um intervalo menor do que delta1, tá? Isso aqui, então, vai ser uma consequência. Então, f de x menos L dentro do módulo menor que epsilon, sempre que isso aqui for verdadeiro. Isso aqui é definição de limite, conforme vocês já viram na aula, tá? Então, de forma equivalente, como é que eu posso escrever essa parte daqui, ó? Esse módulo de f de x menos L menor que epsilon. Por definição de módulo, eu posso tirar o módulo e passar esse epsilon, menos epsilon lá para o outro lado. Então, eu posso ter uma variação e esse L somar em todos os lados e esse L vai ficar L menos epsilon menor do que f de x menor do que L mais epsilon. Tá? Então, aqui eu só estou escrevendo isso porque nós vamos precisar dessa relação aqui depois. Então, isso aqui é da nossa hipótese, tá? Da hipótese 2 aqui, eu trabalhei com a função f de x. Por outro lado, tá? Se nós olharmos aqui também, se nós olharmos pelo outro lado aqui, também vai acontecer a mesma coisa com a g de x. O limite da g de x é igual a L quando x tende a A. Então, dado esse epsilon aí, maior do que zero, tomando um epsilon arbitrário, existe um delta2, eu chamei de delta2 aqui porque ele não vai ser necessariamente igual ao outro, porque são funções distintas. Você já deve ter feito alguns exercícios ali que vocês perceberam
que dependendo do epsilon que vocês pegam, se as funções são diferentes, os deltas vão ser totalmente diferentes. Tá? Então eu estou chamando um outro delta aqui, um delta 2. Mas existe esse delta 2. Tal que o módulo da g de x menos L é sempre menor do que epsilon, sempre que nós pegarmos um intervalo aqui no domínio da função dentro dessa variação aqui do delta 2. Tá? Então, por exemplo, aqui nós estamos pegando valores de x no domínio, que a distância desse valor de x aqui do domínio até o ponto A, ele vai ser sempre menor do que delta 2. De forma equivalente, essa expressão daqui do epsilon, nós também podemos escrever dessa forma. L menos epsilon menor que g de x, que é menor que epsilon mais L, ou L mais epsilon. Tá? Então, isso daqui são formas equivalentes. Tudo isso, tá? Essas duas informações, da hipótese 1. Da hipótese 2, né? Que eu fiz a correção ali. Hipótese 2. Essa daqui, então, vai ser a hipótese 1. Tá? Aqui é a 1. Tá? Então, aqui a nossa hipótese 1 diz o seguinte, que a minha f de x é menor ou igual a h de x e menor ou igual que g de x. Então, isso foi dado para nós. Isso tem que ser verdadeiro para funcionar o teorema do confronto. O que significa essa relação daqui? Então, primeiro, pelas hipóteses que nós tivemos anteriormente, nós tínhamos dois delta, um delta 1 e um delta 2. Se nós tomarmos dentro desse delta 1 e delta 2 o menor dos dois deltas, nós estamos garantindo que esse delta, que é o menor dos dois, ele vai satisfazer a condição da f para delta e também vai satisfazer a condição da g para o delta. Então, tanto a definição da f que nós vimos lá anteriormente, quanto essa definição da g vão ser válidas desde que eu pegue o epsilon como o menor dos dois. Tá? Eu não sei quem é o menor aqui, porque eu não sei quem são as funções. Mas quando eu conhecer as funções, basta eu pegar o menor. Tá? Essa é a situação. Então, se eu conheço as duas funções, eu pego o menor. Pegando o menor, isso vai ser possível de ser verdadeiro, então, tanto a primeira definição para f quanto a definição para g. Se isso for verdade, para esse epsilon maior que zero, dentro do intervalo ali, né, do domínio, tá? Eu pego valores sempre dentro do domínio aqui, cuja distância desse ponto até o A seja menor do que esse delta, que eu peguei como mínimo. Então, o que vai acontecer com a f? A f de x vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon, que era da hipótese 2 que nós vimos antes. E esse E aqui é importante, como o epsilon vale para o delta aqui que nós pegamos vale para os dois, então isso aqui também vai ser verdade. Essa hipótese daqui também vai ser verdadeira. L menos epsilon é menor que g de x, que é menor que epsilon mais L. Então, se essas duas afirmações são verdades aqui pela hipótese 1, o que a gente pode escrever? Nós podemos escrever essa relação daqui como estando entre menos L menos epsilon e também L mais epsilon. Por quê? Porque a f é a primeira e antes da f eu tenho L menos epsilon. A g de x é a última e no final da g de x nós temos um L mais epsilon. Então, eu posso colocar essa escrita como verdadeira. Essa L menos epsilon é menor, tá? Que f de x, que é menor ou igual que h de x, menor ou igual que g de x, menor ou igual vem daqui, o menor vem dessas relações que nós vimos antes e o menor aqui também. Bom, se isso aqui é verdade, isso implica que esse h que está bem no meio aqui, ele vai ser menor
ele vai ser maior que L menos epsilon e ele vai ser menor que L mais epsilon. Está aqui, ó. E o que significa isso? Significa que o módulo de h de x menos L é menor que epsilon. Em outras palavras. Então, se isso daqui é verdade, tá? Sempre que eu pegar um valor de x ali dentro do intervalo próximo de A, de forma que a distância desse x seja menor do que o delta que nós assumimos aqui, que é o menor, isso aqui significa que o limite de h de x quando x tende a A é L. E aí está comprovado o teorema do confronto. Tá? Então essa é a ideia aqui da demonstração do teorema do confronto. Tá? Nos livros vocês têm também essa demonstração, elas podem estar um pouco mais enxutas, vocês podem também dar uma olhada lá no livro como é que está essa demonstração lá. Uma aplicação, um exemplo, vocês já viram outros exemplos também em outros vídeos, mas esse aqui também é interessante, é um exemplo legal de visualizar. Nós queremos calcular o limite de x ao quadrado vezes o módulo do seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Se nós tentarmos pôr um zero aqui, ó, vai dar 0 vezes o seno de 1 sobre 0. Isso aqui é uma indeterminação. Eu não posso simplesmente colocar o zero no lugar do x, como vocês fizeram em algumas funções polinomiais ali, racionais, né, que vocês já fizeram alguns cálculos de limites. Então, isso não é possível. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir alguma estratégia, alguma técnica que resolva esse problema. Tá? Então, tem várias técnicas. O que nós vamos usar nesse caso é o teorema do confronto, porque nós estamos estudando ele. Então, vamos pensar aqui. Ó. Vocês lembram que o teorema do confronto nós temos que ter uma certeza da existência de um intervalo onde nós temos três funções relacionadas, três funções associadas. E onde que entra as funções trigonométricas para alguns casos de aplicação aqui de teorema do confronto? As funções trigonométricas, elas sempre vão ter uma imagem entre, por exemplo, a função seno, né? Nesse caso. A função seno, ela sempre vai ter uma imagem que varia de menos 1 a 1. Isso é uma coisa que nós sabemos das definições de funções trigonométricas. Isso é fato, isso é verdadeiro. Quando nós colocamos um módulo na função seno, o que nós estamos restringindo? Nós estamos dizendo que essa imagem agora não será mais negativa. Então, ela não sendo mais negativa, eu estou rebatendo as possíveis imagens negativas e jogando ela para cima do eixo x lá na questão da imagem. Então, tudo que estaria para baixo lá nas curvinhas do senoide, né? A gente rebate para cima. Então, nós temos essa variação aqui. Ó. Então, o módulo da função seno de 1 sobre x vai estar entre 0 e 1, porque está dentro do módulo, então essa imagem não pode ser negativa. Aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui eu acabei cortando aqui um trecho aqui, mas eu vou falar para vocês o que eu acabei cortando, para não ter que editar o vídeo de novo, tá? Então aqui o que acontece? Ó? Essa identidade aqui ela é verdadeira. Então, se eu olhar para essa função que está dentro do limite aqui, ó, comparar com essa que está aqui, está faltando um x ao quadrado. Esse x ao quadrado ele é um número positivo para qualquer valor do conjunto dos números reais ou o zero. Nesse caso, ele está se aproximando de zero. Então, eu posso dizer que ele é positivo sempre, x ao quadrado. Se ele é positivo, e eu tenho essa desigualdade aqui, eu posso multiplicar os três lados aqui por x ao quadrado, que é o que está apagado aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? X ao quadrado vezes zero, eu posso multiplicar e não vai variar aqui o sinal, porque o x ao quadrado é positivo. Multiplico x ao quadrado por módulo de seno de 1 sobre x e multiplico 1 vezes x ao quadrado. Quando nós fazemos esse produto, x ao quadrado vezes zero vai dar zero. X ao quadrado vezes o módulo vai aparecer aqui, x ao quadrado,
módulo de seno de 1 sobre x. Quando eu multiplicar x ao quadrado por 1, vai aparecer x ao quadrado. Tá? Então, aqui o que aconteceu? Foi multiplicado tudo por x ao quadrado, não inverteu sinal nenhum, porque o x ao quadrado é sempre positivo. Aplicando agora, olha o que nós podemos fazer. Se nós aplicarmos o limite, tá? Porque como esses três valores aqui são desigualdades, se eu aplicar o limite aqui, o limite aqui e o limite aqui, considerando que esse limite aqui exista, esses limites aqui, ó, esse limite do extremo e esse limite do extremo, fica fácil da gente enxergar que ele existe. Então, se esses limites dos extremos existem, pelo teorema do confronto, esse do meio também vai existir, porque nós sabemos que essa função que está aqui no meio, ela está entre esses extremos aqui. A gente já garantiu isso pela função trigonométrica. Então, o que vai acontecer aqui? Aplicando o limite, ó, o limite de zero quando x tende a zero, o limite de x ao quadrado vezes o módulo de seno de 1 sobre x quando x tende a zero, e aqui o limite de x ao quadrado quando x tende a zero. A desigualdade continua, tá? Isso aqui dá zero, e aqui esse último limite dá zero também, tá? E é isso que acontece, ó. Então, qual é o número que tem que estar aqui no meio de forma que ele seja menor, que seja maior ou igual a zero e ao mesmo tempo menor ou igual a zero? A única possibilidade que existe aqui dentro é que aqui também seja zero. É isso que o teorema do confronto nos garante. Então, pelo teorema do confronto, nós concluímos que o limite de x ao quadrado vezes o módulo de seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é zero. Tá? Ele deu zero por causa que os limites dos extremos dão zero. Não esqueçam disso. Tá? Então, aqui um exemplo de aplicação. Vamos falar também de limites laterais. Tá? Vou tentar agilizar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Então, aqui vamos analisar então as definições. Definição 1. Seja f uma função definida em um intervalo aberto AC. Tá? Então, tudo gira em torno de intervalos. Né? Dizemos que um número L é o limite à direita da função f quando x tende para A, e escrevemos dessa forma. O limite de f de x quando x tende a A pela direita é igual a L. Se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, ó, a definição de limite aqui, tal que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, isso também é conhecido já de vocês, da definição de limite, e aqui está uma pequena diferença, ó, sempre que o x é um número que está entre A e A mais delta. Tá? Então, notem que aqui a definição está olhando só para um lado da variação, aqui o lado direito da variação. Tá? Então, a gente consegue fazer essa visualização aqui. Se esse limite, então, de f de x quando x tende a A pela direita for igual a L, dizemos que f de x tende a L quando x tende a A pela direita. Usamos o símbolo x tende a A pela direita para indicar que os valores de x são sempre maiores do que A. Maiores, nunca iguais, tá? A. Então, essa parte é importante, porque isso nós vamos usar depois nos limites, lá para frente, quando nós trabalharmos limites infinitos e limites no infinito. Tem algumas coisas que a gente vai estar aplicando isso daí. Definição 2. Seja f uma função definida em intervalo aberto, de D até A, dizemos que um número L é o limite à esquerda agora da função de f, quando x tende para A, e escrevemos dessa forma, ó, o limite de f de x quando x tende a A, com o sinalzinho de menos em cima. Então, esse sinal de menos não significa negativo, significa esquerda. Tá? Isso daqui é igual a L. Se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo da f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que, agora a gente analisa a esquerda, ó, sempre que o x é o número que está à esquerda do A. Ó. É o A
à direita aqui o A, e à esquerda tem um A menos um epsilon, que é um número muito pequeno, tá? Tão pequeno quanto nós queiramos. E aí, nós temos essa informação como conclusão. Ó, se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a L, dizemos que f de x tende a L quando x tende a pela esquerda. Usamos o símbolo x tendendo a pela esquerda para indicar que os valores de x são sempre menores do que a e não o a, tá? Também a gente está pensando nisso, menores. Exemplos de aplicação, tá? Então vamos calcular os limites laterais. A gente chama isso aqui então de limites laterais, né? Dada a função f de x igual a 1 mais raiz quadrada de x menos 3, determinar, se possível, o limite da f de x quando x tende a 3 pela direita e o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Será que existem esses limites? Então, lembrando, a função f de x é 1 mais raiz quadrada de x menos 3. Então, vamos começar pela direita. Ó. Limite de x tendendo a 3 pela direita. Se nós olharmos x tender a 3 pela direita, nós estamos pensando aqui dentro da raiz em números maiores do que 3. 3,1, 3,01, 3,0001 e assim por diante. Sendo valores à direita de 3, quando nós fazemos a diferença, o que sobra dentro da raiz são números sempre positivos, porque nós não estamos assumindo o 3, estamos assumindo imaginariamente, vamos pensar assim, valores maiores do que 3. Então, para valores maiores do que 3, a raiz quadrada de x menos 3 pertence ao conjunto dos números reais. Ela está definida. Tá? E aí, o que vai acontecer aqui? O limite dessa função vai ser a soma dos limites, ó, aplicando aquelas propriedades que vocês estudaram na aula passada. Ó. Então, elas valem aqui nos limites laterais. Esse limite daqui, o limite de uma raiz quadrada, é igual à raiz quadrada do limite. Então, eu posso escrever aqui dentro ó, a raiz quadrada do limite de x menos 3 quando x tende a 3 pela direita. O limite de uma constante é sempre a constante. 1. Limite de 1 quando x tende a 3 é 1. O limite de uma função afim, ó, polinomial, quando x tende a 3 pela direita, é o próprio valor assumido aqui. Nesse caso, eu posso substituir. Tá? Uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Então, isso garante que eu posso escrever raiz quadrada de x, raiz quadrada de 3 menos 3. 3 menos 3 é 0, raiz de 0 é 0. Então, esse limite é 1. Tá? Então, o limite de x tendendo a 3 pela direita existe. E o que acontece com o limite de x tendendo a 3 pela esquerda? Pela esquerda de 3, nós temos o 2,9, 2,99, 2,999. Intuitivamente aqui pensando, tá? Nós podemos perceber que esse número aqui não está definido para x menor do que 3. Tá? Essa função aqui é raiz quadrada. Porque aqui vai dar sempre número negativo. Vai dar menos 0,1, menos 0, alguma coisa. Então, não é possível calcular. Então, essa função não está definida para x menor do que 3. Ou seja, esse limite lateral aqui não existe. Existe o da direita, mas não existe o da esquerda. Outro exemplo, usando o módulo, nós temos uma função f de x dada por duas sentenças. Qual é a primeira sentença? Menos módulo de x sobre x, se x for diferente de 0, e vai ser 1 se x for igual a 0. Então, nós vamos ter que calcular agora os limites laterais. Como é que eu determino os limites laterais? Então, eu tenho que analisar aqui quem que são as funções. Tá? Por exemplo, aqui, ó, quando x tende a 0 pela direita, o que eu tenho que usar? Então, se ele está se aproximando de 0 pela direita, ele é um número diferente de 0. Quando é diferente de 0, é essa função aqui que eu utilizo. Aqui, o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda é um número diferente de 0. Então, eu também uso a mesma função.
Tá? Então, tanto para resolver a letra A quanto a letra B, eu tenho que usar essa sentença aqui. Tá? E para construir a letra C o gráfico, daí eu uso essa função mesmo. Tá? É a função que está aqui para construir o gráfico. Então, a gente já vai fazer eles aí. Então, na letra A, nós temos então o limite de f de x quando x tende a zero pela direita. E como eu comentei antes aqui, tá? A zero pela direita se enquadra em x ser diferente de zero, então eu uso essa função que é o menos módulo de x sobre x. Agora, o que eu tenho que analisar aqui? O módulo. O que acontece com o módulo de x quando o x tende a zero pela direita? Então, se são valores positivos, o módulo de x, pela definição de módulo, ele é o próprio x. Então, nós vamos ter então menos o x sobre x. Tá? Ó, o módulo de x é igual a x quando o x é maior ou igual a zero. E aqui o x é maior ou igual a zero. Tá? E então o que vai acontecer? Simplificando aqui o x com x, eu vou ter o limite de x tendendo a zero pela direita de menos 1. Quando x tende a zero pela direita, vai dar menos 1. Então o limite de uma constante é a própria constante. Então deu menos 1, esse limite lateral. O outro limite lateral vai acontecer a mesma ideia. Ele é diferente de zero, então eu vou usar menos módulo de x sobre x. Como o módulo aqui, a função está dentro do módulo, essa parte de cima, e esse x está tendendo a zero pela esquerda é negativo. Quando o número é negativo no módulo, quando eu tiro o módulo, ele fica menos x. Tá? Isso é definição de módulo. Então, menos com menos vai se tornar mais. Então, eu vou ter x sobre x. X sobre x simplifica, vira 1. E o limite de 1 é 1. Então, o limite da constante é a própria constante. E é isso aí. Temos os dois limites laterais. Um é menos 1 e o outro é 1. O gráfico da função, tá? Lembrando aqui, então, que a função ela é... vou voltar aqui rapidinho. Ó, módulo de x, menos módulo de x sobre x se x for diferente de zero. E 1 se x for igual a zero. Então, o gráfico é isso daqui. Ó. Aqui dá para ver bem claro. Ó. Quando x vai para a direita, dá menos 1. Ó, quando x vai para a direita, menos 1. Quando x vai para a esquerda, 1. Notem que esse 1 daqui não está representado aqui, mas esse 1 tem uma bolinha fechada. E esse menos 1 aqui tem uma bolinha aberta. Como é que eu sei que a bolinha é fechada e a bolinha é aberta? Porque ele está me dizendo que é o 1 positivo, que vai ser a imagem da bolinha quando x for igual a zero. Então, consequentemente, o 1 negativo tem bolinha aberta. Seja f de x, a função módulo de x, determinar o limite de f de x quando x tende a zero pela direita. O mesmo limite quando x tende a zero pela esquerda da função, né? E o gráfico da função f de x. Então, não tem muito segredo esse daqui. O limite da f de x vai ser o limite do módulo de x. Como o x tende a zero, tá? Pela direita, o módulo de x é o próprio x. Então, limite de x, aqui nesse caso, como o x é uma função polinomial aqui, não tem restrição nenhuma, eu posso colocar no lugar do x o zero, o limite de zero é zero, o limite da constante. Tá? Aqui, lembrando que deu x, porque os valores aqui vão se aproximar de zero pela direita e pela direita é positivo. Por outro lado, a mesma função, então nós vamos ter o limite de menos x, tá? Quando x tende a zero pela esquerda. Só que o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu passar esse menos para frente aqui, eu vou ter o limite de x quando x tende a zero pela esquerda. Isso vai dar zero. Menos zero é zero, então continua dando o mesmo resultado. E o gráfico dessa função é o gráfico da função modular. Tá? Então aqui está definido,
Tá? A função modular a gente já estudou, então não vou perder tempo nessa parte. E o último teorema da aula de hoje, desse vídeo, é se f é definida no intervalo aberto, contendo A, exceto possivelmente no ponto A. Então, o limite da função f de x quando x tende a A é igual a L, se e somente se os limites laterais forem iguais. Olha só. O limite da f de x quando x tende a A pela direita é L, e o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é L. Então, qual é a condição para a existência de um limite? Para um limite existir num ponto, tá? Para ele existir, os limites laterais têm que existir e os dois limites têm que ser iguais. Então, essa é a ideia que nós temos aqui, tá? Então, vamos para um exemplo rapidinho aqui para concluir essa parte, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Seja a função f de x igual a x ao quadrado mais 1, se x é menor do que 2, 2, se x for igual a 2, e 9 menos x ao quadrado para x maior do que 2. Determinar se existirem os limites de f de x, quando x tende a 2 pela direita, é o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda, e o limite de f de x quando x tende a 2. Então, se nós olharmos aqui, limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, vou ter que voltar para mostrar, pela direita é valores maiores do que 2. 2,1, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, ó, aqui está a condição, ó, x maior do que 2, eu vou usar a função 9 menos x ao quadrado. Ó. Então, para x tendendo a 2 pela direita, eu vou olhar aqui qual das situações eu tenho 2 pela direita. 2 pela direita eu tenho aqui. Então, olho para a função dela aqui, 9 menos x ao quadrado. Aí, eu faço a conta. Isso aqui é uma função polinomial de grau 2, então é só substituir aqui no lugar desse x ao quadrado, colocar o 2. Então, 9 menos 4, que é 5. Por outro lado, tá? Nós temos x tendendo a 2 pela esquerda. Vamos voltar lá de novo. X tendendo a 2 pela esquerda, então, é menor do que 2. Então, qual é a função quando x é menor do que 2? X ao quadrado mais 1. Então, para x se aproximando de 2 pela esquerda, que é a letra B aqui, ó, eu tenho que usar a função x ao quadrado mais 1. Tá? Por isso que foi usado x ao quadrado mais 1. Como é uma função polinomial aqui, não tem restrição nenhuma para o x, nós podemos substituir, colocar o 2 no lugar do x, não temos restrição nessa proximidade, e aí nós temos o 5. O que nós vamos concluir na letra C? A letra C pede para nós calcularmos o limite da função f de x quando x tende a 2. Então, quando não tem sinal nenhum, a gente tem que pensar nos dois lados, pela esquerda e pela direita. Como nós já calculamos, e nós percebemos que os limites são iguais, ó, o limite da função f de x quando x tende a 2 pela esquerda é 5, e o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita é 5. Então, o limite da f de x, quando x tende a 2, existe e é 5. Tá? Essa é a solução. Tá? Se nós olharmos os exemplos anteriores, que foram esse exemplo daqui, a função módulo de x, tá? A pergunta, o limite da função f de x quando x tende a 0 existe? Existe. Por quê? Porque os limites laterais são iguais, existem e são iguais, 0 e 0. Então, aqui existe o limite de f de x quando x tende a 0, sem sinal. Se nós pegarmos o exemplo anterior, os limites laterais existem, o limite existe para 0, f de x se aproximando de 0 pela direita, deu menos 1. Para x tendendo a 0 pela esquerda, deu mais 1. Então, isso significa que esses dois limites são diferentes. Então, eu não posso dizer que existe o limite de f de x quando x tende a 0 nesse caso. Tá? Então, tem que cuidar. O limite só vai existir num determinado ponto
quando os limites laterais existem e esses forem iguais, tá? E é isso daí. Então, encerramos esse vídeo por agora e já na sequência nós vamos ver aí indeterminações, aí eu vou fazer mais um vídeo separado só para isso, tá bom? Um abraço, até mais.